Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nosso 6º dia de aula de História dos Avivamentos. Graça e paz, boa noite a todos. Amém, graça e paz a todos. Amém, graça e paz. Boa noite a todos. Graça e paz. Graças e paz, pastor. Com muita alegria que hoje estamos aqui continuando nesse módulo tão especial. Quero lembrar a todos que a nossa aula está sendo gravada e essas aulas, eu não tenho dúvida que servirão também para edificar muitos irmãos na igreja local, obreiros que pretendem aprender um pouco mais sobre a história da igreja e sobre esse tema, e principalmente também sobre aqueles irmãos que têm o desejo de serem obreiros e trabalharem, vai ser muito útil. Então, que Deus possa nos usar para que a gente possa levar essa instrução para muitos corações. E, naturalmente, para os alunos de seminários teológicos também. Espero ser úteis a muitos irmãos. Vamos lá, meus irmãos. Hoje, no nosso 6º dia de aula, terminamos, na semana passada, falando sobre os movimentos dissidentes na Idade Média. Foi um período muito bom. Eu vou deixar aqui para vocês, como pauta e uma tarefa extra, vocês assistirem a gravação da aula do último módulo que eu dei, que foi em 2020, a 5ª aula. Lá eu falo sobre Savonarola e falo sobre Lutero. E então o que acontece? Hoje eu só vou mencionar, mas na 5ª aula, há 4 anos atrás, quando eu dei esse módulo, tínhamos ali alguns alunos, em especial nosso querido irmão, que hoje é professor auxiliar Felipe Rente. Durante muito tempo, ele foi o meu único aluno, e eu procurei dar a minha melhor aula para ele, como procuro fazer para todos vocês. Então, aquela aula que eu dei há 4 anos atrás fica para vocês reprisarem, porque, modéstia à parte, o assunto é muito bom, e eu faço também uma abordagem, fazendo uma crítica aos movimentos contemporâneos de igrejas chamadas emergentes, ou de igrejas que elas se consideram até, eu diria, mais contemporâneas na sua teologia ou na sua releitura da Bíblia. Faço uma crítica. Então, foi uma aula boa, fica aqui. Eu só vou pincelar sobre Savonarola e só vou pincelar sobre Lutero e assim os pré-reformadores, porque logo na sequência, hoje, a gente vai mergulhar no material que é o material do avivamento metodista. Então, antes disso, eu quero ler aqui com vocês algumas porções. Eu quero ler com vocês Zacarias 3:2, Atos 1:8 e Atos 2, nos primeiros versículos de Atos 2. Eu quero ler, como é costume. Zacarias 3:2. Aí a Maísa pode ler Atos 1:8 e o nosso querido irmão Gil pode ler Atos 2. Atos 1:2. Atos 1:8. E você, Gil, pode ler Atos 2, do versículo número 1 ao 4. Tá bom? Então, Ok. Júnior, leia para nós, por favor. Qual que é, Zacarias? Zacarias, capítulo de número 3, versículo de número 2. Ah, tá. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Joia. Eu estou usando aqui esse texto de uma forma assim, eu diria fora do contexto, porque esse texto, na realidade, foi uma palavra em que o próprio Deus estava dando
ao profeta Zacarias sobre Josué, o sumo sacerdote nos dias da reconstrução ali do segundo templo. Zacarias estava falando para Josué, e nesse contexto ele foi comparado a um tição tirado do fogo. Mas por que eu estarei hoje utilizando esse texto fora do contexto? É bem simples. É porque hoje nós vamos falar de um homem que na história da igreja também foi lembrado como um tição tirado do fogo. Quem é esse homem? John Wesley. Aí, isso aí. Por quê? Você lembra? Gil? Ele teve uma história no princípio, né, que ele foi salvo de um incêndio, mas também principalmente por conta da sua vida espiritual, que era muito intensa. Ele pregava e as pessoas iriam assistir ele pegar fogo. Era uma frase assim que eu vi em um dos artigos que li. Joia, Gil, joia, isso aí. Então, em tese, é exatamente isso. John Wesley é essa pessoa tão esplêndida que teve um episódio na sua vida, a gente vai ver, e aí logo depois também ele dizia: eu me encho do Espírito Santo e as pessoas derretem, né? Eu me encho do fogo sagrado e as pessoas derretem diante de mim. Então ele era um tição mesmo, e aqui nos faz lembrar isso que Deus disse ao profeta, por meio do profeta Zacarias, ao sumo sacerdote, que ele era esse tição tirado do fogo. O tição tirado do fogo, no contexto bíblico, seria uma palavra quando Deus pega quando Deus estava querendo se comunicar ao seu povo, dizendo que aquele povo passou por uma provação tão grande, mas Deus foi lá e tirou do fogo, dando até uma outra ideia. Qual é a ideia? A ideia é de uma madeira nobre. Imaginem isso, uma madeira nobre, e essa madeira nobre, de repente, uma criança peralta vai lá e põe no fogo. Aí vem a mãe, vem o pai e diz: menino, essa madeira você não pode queimar, e tira aquela madeira. Aquela madeira não poderia ser queimada, então ela acaba sendo chamuscada. O tição tirado do fogo seria quando Deus leva o povo dele para a Babilônia. E ali Deus preserva, no meio de toda a provação, esse tição. Então, seria essa a leitura que a Bíblia está falando. E aqui, no caso, Josué, ele era o sacerdote nos dias da reconstrução do segundo templo, e Deus estava dizendo para ele isso, que ele era esse, que representava esse povo. E logo na sequência vocês vão ver que Satanás o acusa, mas mesmo com toda a fúria e todo o fogo das trevas, Deus preserva. Essa é a história da nossa vida. Que sejamos tições tirados do fogo também. E que também possamos caminhar nesses passos desse grande homem de Deus que foi John Wesley, tá bom? Então, agora, Maísa, leia para nós, filha. Agora, Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Joia. Poder de Deus, sem ele a gente não faz nada, sem ele a gente não estaria aqui. E Gil, Atos 2, do 1 ao 4, por favor. Agora. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repetidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Que essa mesma graça seja compartilhada e derramada sobre todos nós pelo poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém. Que o Senhor nos ajude agora, durante esse momento em que estamos nesse exercício de aprender, mas que todo esse conhecimento
seja acomodado na nossa mente e ele escorregue principalmente para o nosso coração. E que a gente possa frutificar como foram esses grandes homens de Deus na história, na Bíblia e no passado, e que a gente possa seguir essas pisadas tão especiais, mediante a todas as nossas limitações, que Deus tenha misericórdia de nós, tá bom? E hoje, meus irmãos, nós estaremos, assim, eu diria, utilizando vários livros como pano de fundo. O primeiro livro que eu vou estar utilizando como pano de fundo será esse livro de Orlando Boyle. Hoje eu estarei praticamente citando esse livro, que é Os Heróis da Fé, aonde cita John Wesley, aonde cita George Whitefield e aonde cita Jonathan Edwards. Hoje, se Deus me permitir, eu quero estar usando principalmente esse material em John Wesley e George Whitefield. Depois estarei também falando um pouco sobre esse livro, que é Pregação e Pregadores. Só vou fazer uma citação sobre ele. E também, aproveitando, estarei fazendo uma citação sobre Baxter. Esse material eu dou na matéria Teologia Pastoral. Richard Baxter, o pastor aprovado, o grande pastor puritano que formou gerações depois dele e influenciou um legado maravilhoso, inclusive, o príncipe dos pregadores foi grandemente influenciado por ele. Naturalmente, citarei um pouco o Spurgeon, pela influência que ele teve. E, por último, estarei falando um pouco sobre esse grande homem de Deus que eu tive a honra de conhecê-lo, pastor Enéas Tonini, com seus livros sobre avivamento, que nem esse, O Caminho para o Avivamento. Você está cheio do Espírito Santo? E aqui a biografia dele. Não gastarei muito tempo, mas farei só algumas ilustrações bem vivas. E o último que eu quero até recomendar a leitura para vocês é do livro Por que Tarda o Avivamento. Eu já indiquei para vocês o livro, o audiobook de Leonard Ravenhill, é simplesmente maravilhoso. Eu acredito que a gente precisa ler, ouvir, aprender, ruminar sobre todas essas lições, tá bom? Então, fazendo agora aqui, nesse primeiro momento, como eu disse, a pauta de hoje, eu só quero fazer uma breve citação de Savonarola, uma breve citação de Lutero e, naturalmente, dos reformadores. E depois a gente vai entrar para o avivamento metodista. Talvez você me diga, mas pastor, por que nós não estaremos estudando os efeitos propriamente ditos da reforma nessa matéria? A explicação é bem simples e bem óbvia. É porque nós usamos muito Lutero no curso e usamos muito Calvino no curso. Ou seja, vocês vão aprender muito sobre Lutero e Calvino, principalmente na história da igreja. Aí sim a gente vai trabalhar mais em Lutero e em Calvino, principalmente na história eclesiástica. A gente vai trabalhar bastante sobre Lutero e a reforma protestante. E Calvino, pastor? Calvino, pelo amor de Deus, eu acabo citando ele praticamente metade do curso. Quase todas as teologias sistemáticas a gente cita Calvino, a importância de Calvino, a importância desse homem que foi aquele que estrutura a doutrina, porque olha só que interessante aqui, já dando um breve spoiler. Lutero, ele faz aquilo que alguns pré-reformadores, como Wycliffe, fez, traduzindo a Bíblia da Vulgata para o quê? Para o inglês. No caso, Lutero, ele faz isso trazendo também a Bíblia, não só da Vulgata, mas dos originais para o alemão. E ali temos aquelas 95 teses que ele fixa na porta da igreja principal da cidade, e logo depois disso ele é excomungado, ele é expulso, ele é quase morto, mas ele foi salvo, dizem alguns historiadores, por um cavaleiro que o leva para um lugar,
e ali protege ele de toda a fúria católica, e lá ele divulga a Bíblia para as pessoas, e muitas pessoas em muitas regiões vão se convertendo agora à Bíblia. E muitos príncipes automaticamente também passam a crer também na palavra de Deus, e vai criando força religiosa e força política. Então, alguns historiadores vão dizer, principalmente aqueles que são ateus ou céticos, que a reforma protestante ela foi simplesmente algo político. Mas se isso fosse uma verdade, não deixaria uma história tão linda depois dela, da onde nasce todo o movimento protestante, todo o protestantismo. Podem ver que essa palavra nasce com os pré-reformadores, em especial com Lutero, e depois com aqueles que se unem a Lutero. E é por isso que é chamada Reforma Protestante. Lutero, ele não causa a Reforma Protestante, mas ele é o estopim para a Reforma Protestante, que viria alguns anos depois, quando há esse conglomerado de príncipes e de povos que se unem a ele e agora são libertos de todo o paganismo, de todo o romanismo, e se dedicam em seguir apenas Cristo. Automaticamente, esses principados, eles acabam também se separando do vínculo que eles tinham com Roma e com aqueles outros reis que também estavam debaixo do romanismo. Então, por essa razão, alguns céticos vão dizer isso, que o protestantismo ele é político. Mas nós conhecemos a história, nós não podemos negar que teve a questão política, mas a questão principal foi a espiritual, porque Lutero ele não quis criar algo novo, ele quis apenas fazer aquilo que os pré-reformadores fizeram, que é o quê? Atear fogo na igreja, atear fogo no meio do povo de Deus. Um pouquinho antes de Lutero, assim como teve John Wycliffe, John Hus, teve um outro padre italiano que também chamado Jerônimo Savonarola, que ele nasce em Ferrara, na Itália, em 1452, dia 21 de setembro, e ele morre no dia 23 de maio de 1498, pouquinho antes. Ele morre em Florença. Mas ele foi pastor, ou melhor dizendo, né, ele foi um padre que, ao ver a sua comunidade totalmente perdida no paganismo, no erro, no pecado, ele fica indignado de ver aquela situação, e então ele começa a resgatar os princípios bíblicos, e ele começa então a falar da palavra de Deus. E por ele falar da palavra de Deus, houve uma mudança muito significativa ali, onde ele pastoreava, onde ele pregava. Porque olha que interessante, irmãos, como Deus faz as coisas, né? Se imagine você naqueles dias em que você está seguindo a religião chamada verdadeira. E você está vendo o seu próprio rebanho preso ao pecado, aos vícios, à degradação, à corrupção, à imoralidade, ao declínio moral e ético. E você ali fica vendo tudo isso e você vê que eles participam da mesma religião que vocês. E aí ele começa, então, nessa inquietude, ler as Escrituras e ver que a vida dos discípulos de Jesus eram diferentes da vida daquilo que eles estavam vivendo. Então ele começa a confrontar o povo com a palavra de Deus. E é por isso que ele é chamado também de pré-reformador. E é natural que, assim como os outros pré-reformadores foram queimados e foram mortos, assim também acontece com Savonarola. Então, ele é um exemplo também de alguém que se dedica muito ao encontro novamente da palavra de Deus, traz a palavra de Deus para o seu rebanho, e aí o que acontece? Que ele, de fato, não teve jeito, ele peitou aos seus, como que eu posso dizer? Aos seus compatriotas, e o que me choca, irmãos, é imaginar
pessoas, né, naquele dia tão cegos, como acontece hoje, irmãos. Como acontece hoje, né? Porque eu sei que parece estranho, mas eu quero destacar como aqueles dias eram dias de intolerância. Como aqueles dias eram dias aonde quem desassociasse daquela voz dominante era visto como uma aberração. Mesmo que toda essa aberração estivesse fundamentada no livro sagrado. Então, naturalmente, ele foi enforcado e depois o seu corpo foi passou por uma incineração lá em Piazza del... e aí, até hoje, tem assim ele deixou um legado muito lindo e por isso que ele é chamado de pré-reformador. Tá bom, meus irmãos? Já ouviram falar sobre ele? Já. O massacre de Savonarola. Né? Então, ele é uma pessoa que não desfruta da reforma, mas ele é aquilo que nós podemos dizer que acaba sendo como combustível vivo na vida de Lutero e dos outros que seguem esse caminho. Diga, Júnior. É um dos insurgentes. Sim. Né? Ou mais um dissidente, né, Júnior? Ele foi antes de John Hus, ou pastor, ou é a mesma data? Lugares diferentes. Ele foi depois, um pouquinho depois, se não me falha a memória. Um pouquinho depois, né? John Hus morreu da mesma forma também, né? Queimado, né? Então, a data eu não me recordo agora. 1498 ele, acho que o John Hus falou na alta aula, acho que é 1456. Então eu não me recordo exatamente, deixa eu pegar aqui, ó. John Hus, 1373 a 1375, Constância. Né? Foi queimado então, também, né? John Hus. Se não me falha a memória... Na fogueira? Sim, na fogueira foi o Wycliffe, né? O John Hus também. Também John Hus, né? Eu não me recordava agora. A foto você mostrou aquelas fotos, imagem, lembra? Isso, foi. Mas ali era de Wycliffe, não era? Ou não? Não, era dos dois. Era dos dois. Exato. Meus irmãos, um é queimado, outro é enforcado, outro né? Então, assim, tá bom, meus irmãos? Querem fazer mais algum comentário sobre Savonarola? Eu quis só dar uma breve citação, né? Tem alguma pergunta? Interessante que eles falam que os liberais falam que a reforma foi política, né? Ela começou de forma espiritual. Política foi depois, porque os reis estavam debaixo, estavam de joelho diante da domínio, do monopólio da Igreja Católica. Todos os reis. Esse despertar, primeiro começou com a Alemanha. Se livrou do poder romano. E outros países que tinham na Idade Média a monarquia. E aí, graças a Deus, o que a Reforma Protestante trouxe um bem maior para toda a humanidade. Exatamente. Né? Então, eu falei há pouco, inclusive, Savonarola, ele foi, inclusive, também queimado, tá, meus irmãos? Depois, os seus ossos foram tem um quadro no museu que fala alguma coisa sobre isso. Lembra que na última aula também, os ossos de Wycliffe também depois eram queimados, né? Como se fosse mais ou menos assim. Para o católico, queimar os ossos naqueles dias, a cremação era visto como algo errado, não só para o católico, né? Dando aquela ideia da condenação eterna. Então, assim, eu não posso afirmar agora, mas na antiguidade, essas questões, assim, quando se queimava, principalmente na Idade Média, era mais ou menos como se a igreja estivesse decretando a sentença eterna dele, já que a igreja, com a sua tradição, ela dominava. Então, era uma maneira, mais ou menos, de dizer o seguinte: se alguém aqui quer ser bobo, como foi ele, olha só, além de ser queimado na fogueira, depois a gente vai te incinerar. Alguns eram enforcados, né? Então,
Tá bom, meus irmãos? Joia? Beleza? Tudo Ok. bem? Agora, falando um Joia. pouco sobre Lutero, irmãos. Aí, como eu disse, Lutero a gente vai conhecer bastante, né, na história da igreja. Ele cria as 95 teses, inclusive eu tenho ela aqui, esqueci até de reservar, depois se quiser eu passo para vocês. E ele fixa essas 95 teses. Também é a mesma coisa. Lutero era um estudante de direito, e enquanto ele e o seu amigo, que estudavam direito, passavam por uma tempestade, caiu um raio, e no momento que esse raio cai, o amigo dele morre e ele foi salvo. Ele estava do lado do amigo na tempestade e ele foi salvo. Ele deixa de fazer direito e vai, então, fazer teologia. E agora, como teólogo, ele se dedica à vida monástica, cuidando ali da sua vida monástica, servindo as pessoas, até porque ele entendeu que ele foi liberto da morte e que Deus tinha um propósito com a vida dele. Pouco tempo depois, Lutero ganha de um bispo uma Bíblia. Uma Bíblia. Percebam, irmãos, hoje nós temos tantas Bíblias, temos o acesso a tantas coisas, e muitas vezes a gente precisa resgatar esse valor, do que essa palavra representa para nós. Lutero ganhou de um bispo a Bíblia. E aí ele começa, então, a estudar a Bíblia. Ele fica impressionado com a Bíblia, e aí ele mergulha na Bíblia, e aí ele começa a ver as práticas da igreja de forma muito antagônica ao que a Bíblia ensinava. Isso tudo vai chocando ele, e ele se torna um estudioso das línguas originais, descobre as línguas originais, e começa, então, a fazer tanto as 95 teses, quanto também agora a levar essa Bíblia, que estava apenas no domínio de poucas pessoas, porque assim como ele já era um sacerdote, e nem todos tinham uma Bíblia, e quando ganhavam uma Bíblia ou tinham uma Bíblia, era em latim. Poucos se dedicavam às línguas originais. Então, imagine, uma pessoa do campo, uma pessoa até mesmo do palácio, tudo que ela aprendia da igreja ou de Deus estava no controle absoluto dos seus líderes durante a missa. Se um padre falasse sobre certas coisas, tudo isso era visto como a palavra de Deus àquelas pessoas. As pessoas, de uma forma mais simples, não tinham acesso. Até mesmo as missas também, para melhorar essa questão da dificuldade e da ponte às culturas, elas eram feitas em latim. Então, imagine, uma pessoa que frequentava uma religião, onde essa religião, os cultos eram feitos em latins. Somente um grupo, um nicho que tinha o contato com essas instruções. E mesmo assim, esse nicho ainda não tinha as escrituras. Então, Lutero teve. E aí ele faz as 95 teses, ele é excomungado. A excomungação é literalmente o momento em que o sacerdote ele é expulso daquele grupo, ou seja, ele é apraguejado, ele já não pertence mais. E, milagrosamente, no dia em que ele ia ser julgado, ele foi salvo por um cavaleiro e foi morar numa região. Ali ele continua o seu trabalho de fazer a tradução da Bíblia para o alemão. Naqueles dias, a imprensa já existia. Vocês vão lembrar que foi um pouquinho antes que foi descoberto a imprensa. Todos os livros, até um pouco antes, eram livros escritos à mão. Então, para você ter um livro de alguém, ou você copiava o livro, ou você pedia para algum amanuense fazer aquele livro. Então, percebam as dificuldades. Então, pouco tempo antes, surge a imprensa, com Gutenberg. E agora Lutero, então, aproveita a imprensa com Gutenberg e faz o quê? As impressões da Bíblia no alemão e espalha. Quando as pessoas conhecem a palavra de Deus, elas são libertas de todo jugo, se entregam a Cristo. Lutero, então, começa a ter ali a sua comunidade. Uma das freiras, ele acaba ganhando ela para Cristo, ele casa-se com ela, passa a ter uma vida como um sacerdote cristão normal, nos termos bíblicos, e aí onde ele levanta aquela bandeira, somente a Escritura.
a gente sabe que não era somente a Escritura, era somente a fé, somente há um Senhor, somente há uma fé, somente a Escritura e somente uma graça. Esses eram os gritos e as teses de Lutero. Mas, sobretudo, irmãos, o que Lutero fazia? Lutero, ele amava as Escrituras. Segundo alguns estudiosos, enquanto ele ainda estava no seu processo de traduzir a Bíblia para o alemão, dizem alguns estudiosos que ele praticamente lutava com os demônios. Havia um embate muito grande. E eu não duvido que isso devia acontecer, meus irmãos, porque, afinal de contas, essa Bíblia, que hoje ela tem um livre acesso em qualquer lugar, qualquer hospital, a não ser em países comunistas ou países islâmicos, ou de uma outra religião que nega a Bíblia, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela no nosso país, e principalmente no Ocidente, ela tem liberdade ainda hoje. Mas naqueles dias, pensem assim, irmãos, já há séculos, o diabo criou uma estratégia para apagar as escrituras do seio da igreja. E ainda o que tinha de escritura era em latim, naquela versão de Jerônimo. E mesmo assim, os padres tinham pouco acesso com as escrituras, e pode ver que a própria teologia católica não é igual à teologia protestante. Eles têm também, dentro da teologia católica, eles têm a teologia, eles trabalham muito com a filosofia, eles vão trabalhar muito com São Tomás de Aquino, que é o tomismo, que também é uma outra voz muito grande entre os católicos. Né? Então, percebam que durante esses 1000 e poucos anos, 1500 anos, principalmente ali depois do 3º, 4º século, e principalmente o 5º século, quando começa o culto a Maria, a Igreja Católica ela vai se desviando e ela vai criando seus dogmas, e esses dogmas e essas tradições são acrescentadas à página da Bíblia e acabam tendo mais força do que a Bíblia. E Lutero, então, ao traduzir a Bíblia, imprimir a Bíblia e tendo o apoio de muitas outras pessoas e muitos outros principados, temos aquilo que a gente fala e conhece comumente como a Reforma Protestante. E logo na sequência de Lutero vem Calvino, que também era outro alemão, e ele estrutura toda essa teologia. Lutero ele é considerado o reformador porque ele traz o que é a palavra de Deus de volta. Já Calvino pega agora essa Bíblia que estava sendo lida por todos e ele começa então a mostrar as doutrinas, ele sistematiza, ou seja, é o grande teólogo sistemático da Igreja antiga e que ainda continua sendo uma das vozes que ecoa até os nossos dias. Lutero e Calvino, cada um dentro do seu papel, fazem uma obra magnífica. Um trazendo a Bíblia para o seio da igreja, dedicando a sua vida em prol disso, correndo riscos de vida, e outro sistematizando agora aquela igreja recém-criada, repleta de dogmas e de vícios. Então, Calvino, ele sistematiza, ele ensina como a igreja deveria praticar as doutrinas no seu dia a dia na igreja, na sociedade, na arte, na política, no trabalho. Há um livro que eu tenho aqui, que eu já indiquei para vocês, de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, ele escreve um livro muito interessante, que eu indico para vocês também, Os Benefícios da Reforma Protestante em alguns países europeus. Ele era um jornalista, então ele vai fazendo um apanhado, mostrando quais foram os benefícios nos países que aceitaram a Reforma Protestante. O que isso gerou naquele país? Por quê? Porque a reforma chamada protestante, ela cria no povo libertação. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E no momento que você está liberto de todo jugo pagão, de todo sincretismo religioso, de todo o comércio em nome da fé, podem ver que hoje, irmãos, o que nós estamos precisando também como povo de Deus e povo protestante? De uma nova reforma protestante. Porque o que são os neopentecostais, senão aqueles que estão também voltando ao comércio dentro das nossas igrejas? Hoje, podem ver que é uma prática muito comum de uma nova indulgência. Hoje você tem que comprar a sua bênção, comprar e pagar o seu voto, você tem que fazer o seu sacrifício, tudo com dinheiro. Ou seja, são
novas linguagens da velha armadilha diabólica. Ou seja, são os mesmos apetrechos, o mesmo sincretismo, as mesmas indulgências com uma nova roupagem. Hoje mesmo eu ouvi da professora Aparecida que de um desses neopentecostais existe uma profissão chamada o caicai. O Júnior, depois, como advogado, pode até confirmar se isso é verdade ou não. Ela ouviu isso, que uma pessoa foi buscar os seus direitos e enquanto ela estava ali diante do tribunal, perguntaram para ela, o que você fazia na vida? Ela falou, eu sou daqueles que trabalham com caicai. Caicai, como assim? Nós caímos nos cultos para dissimular que somos endemoniados, e não só de uma igreja, de várias igrejas. Ora, dissimulamos que somos cegos, ou seja, praticamente uma profissão. Mas profissão de quem? De falsos profetas, que usam conscientemente de algo pervertido para tomar proveito da palavra de Deus, quando não usam de pessoas que são desequilibradas emocionalmente e fazem dessas pessoas matéria-prima barata, que aí já não precisa pagar, para os seus espetáculos, né? Então, ela comentou isso, eu falei, nossa, irmã, eu nunca imaginei, nunca tinha ouvido, eu vou até pedir para ela as fontes, que eu quero saber mais sobre isso, mas logo depois ela me relatou um outro caso em que estavam expulsando um demônio lá na igreja do Valdomiro, e os pastores não conseguiam expulsar e tal, aí chegou o Valdomiro, e depois o Valdemiro, né, disse, esse demônio nem Jesus pôde expulsar, mas eu pude expulsar. E aí ela disse isso, eu quero acreditar que ela ouviu essa fala, ou seja, se Jesus não pôde expulsar, mas o Valdemiro pôde, ou seja, ele é maior, mais poderoso que Jesus. Meus irmãos, eu não sei como pode uma pessoa estar num lugar desse e continuar querendo seguir a Deus no lugar desse. Então, assim, hoje a gente também precisa de uma nova reforma. E, como se não bastasse, as igrejas sérias e históricas indo também para caminhos mercantilistas, outros para caminhos políticos, outros para caminhos empresariais, ou fazendo da igreja um grande clube. Ou seja, precisamos do avivamento também em nossos dias. Tá bom? Então, os pré-reformadores, nós estaremos trabalhando com mais detalhes ao longo de todo o nosso curso, toda a nossa grade. Eu acho que dedicar uma aula como a de hoje para eles não é que seja ilegítimo, não é. É porque a gente acaba falando demais deles. E eu só gostaria de concluir essa parte dizendo o seguinte, que os nossos irmãos, tanto Lutero, quanto Calvino e quanto seus sucessores, fizeram uma obra tão linda na Alemanha e ali nos países que aceitam a reforma protestante, que alguns irmãos, ao estudarem sobre essa época, vão falar que foi um dos períodos mais próximos vividos por algumas gerações daquilo que se viveu a igreja primitiva durante alguns séculos. Segundo alguns historiadores, eles vão mencionar isso, que a reforma protestante foi um momento tão divino naquele povo, aonde aceitou a Cristo e se converteu ao Cristo ressurreto e à palavra de Deus. Essa conversão foi uma conversão tão poderosa, tão marcante, que esses irmãos e aquelas gerações que sucederam eles viviam aquilo que a igreja primitiva pôde viver ali nos primeiros 2, 3 séculos, segundo alguns historiadores. Eu, particularmente, acredito que isso seja verdade. Porque logo depois disso, é bem curioso que a Alemanha, e principalmente os luteranos, eles vão se enveredando para a filosofia. E a Inglaterra, que aceita o protestantismo, se mantém ainda nas teologias mais sempre voltados ao puritanismo, aos reformados. E podem ver que a própria, tanto a Alemanha, nos dias da Segunda Guerra Mundial, viviam momentos horrorosos, assim como também foi a França na Revolução Francesa. Há quem diga que, por causa desses avivalistas, que ainda continuavam regressando à sua vida na Inglaterra, às Escrituras, porque, olha só, quando vem a reforma protestante, são muitos países que aceitam a reforma, mas depois de alguns séculos, alguns desses países foram se perdendo, mas a Inglaterra, de uma forma misteriosa, Deus sempre foi levantando alguns homens, como John Bunyan, depois
de John Bunyan. Deus levanta aqui como a gente vai hoje estudar, George Whitefield, John Wesley, e depois o próprio príncipe dos pregadores. Todos eles são ingleses. Então, dá para ver que os ingleses, eles acabaram sendo o próximo elo depois dos alemães. Enquanto os alemães estavam indo para uma teologia agora um pouco mais filosófica, e podem ver que depois a própria teologia alemã e a filosofia alemã acabam se conversando muito. Já a Inglaterra não, eles continuam naqueles princípios, sempre trazendo, em cada período, o povo às escrituras. Então, eu vou trabalhar um pouco melhor esse assunto sobre os desdobramentos e como que, inclusive, se deu isso em teologia do Antigo Testamento para aqueles que forem fazer o curso bacharel, tá bom? Mas é isso, irmãos. E aí, só para eu concluir, para a gente agora ir para John Wesley, né? Antes de abrir para as perguntas de vocês, temos até uma frase muito curiosa, uma máxima em teologia, que é o seguinte, que a teologia ela nasce na Alemanha, ela é amadurecida na Inglaterra, ela é adulterada na América e ela é consumida no Brasil. Então, olha que interessante, né? A teologia ou a reforma protestante, ela nasce na Alemanha, ela é amadurecida na Inglaterra, ela é adulterada na América e ela é consumida em grande escala e potencializada no Brasil. Né? E é lamentável que nós possamos orar e fazer a oração de Abacuque, que Deus faça de nós algo novo. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Fiz essa síntese? Alguma dúvida? Algum apontamento? Algum acréscimo? Dizem os historiadores que Lutero ganhou muita importância, mas, segundo eles, Melancton, que era um amigo dele, ele foi um mentor espiritual, intelectual ele não aparece muito de Lutero. Ele que faz toda a estratégia, ele que estuda, ele planeja, mas ele não aparece muito, né? Sim, Melancton, né? Na realidade, Júnior, são grandes nomes, né? São grandes nomes, que sempre vão estar debaixo de um grande líder. É que, assim, é óbvio, quando nós vamos estudar um pouco, que nem hoje a gente vai estar estudando bastante sobre John Wesley e George Whitefield, atrás deles sempre vão ter pessoas que vão influenciá-los demais. E, ao mesmo tempo, ao lado deles, né? Mas acabam que esses irmãos acabam tendo um protagonismo, até mesmo na história. Por exemplo, quando a gente pensa que o Lutero ele é o reformador, mas ele foi o reformador vivo, né? Por pouco ele não foi queimado na fogueira e nem enforcado. Se tivesse passado por isso, a gente talvez estaria aqui relembrando de um outro. Quantos não existiram antes de Lutero? Que a gente não vai conhecer ou que a gente vai tomar poucas notas ou vai saber bem pouco sobre eles, né? Exatamente, Júnior. Mas, assim, na eternidade que a gente vai tomar conhecimento mesmo. Mas, assim, estudando um pouco a história, a gente acaba aprendendo alguns nomes, como você mencionou. Existiram pessoas muito importantes que fortaleceram essa base, né? Podem ver, irmãos, uma igreja forte não se faz com um pastor forte, é com um colegiado forte. Eu aprendi certa ocasião numa conferência de pastores, de líderes, perguntaram para um certo pastor o que seria da igreja dele sem ele. Uma igreja grande lá do Ceará, Armando Bispo é o nome dele. Ele falou assim, a minha igreja vai continuar vencendo. Porque a minha igreja já tinha pessoas polivalentes antes de mim. Um dia, aquele time polivalente me chamou para fazer parte desse trabalho com eles. E esse time polivalente continua nessa igreja. Tanto é que é uma igreja que tem muita referência lá em Fortaleza. Faz algum tempo que eu não tenho notícia deles. E aí ele falou assim, e depois que eu partir, se eu partir mais cedo, ou se eu, por um motivo ou outro, não for mais o pastor titular, essa igreja vai continuar vencendo.
Porque não é a personalidade, é o colegiado, irmãos. E eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nessa verdade, porque quando nós temos um líder de muita expressão, mas nós não temos um colegiado, causa-se pouco impacto num primeiro momento. Aquele líder pode até ser perpetuado na história, mas o impacto mesmo é com o colegiado. Por isso que nós nunca podemos subestimar igrejas que tenham até pastores, eu diria, que têm uma mensagem simples. Porque muitas vezes as mensagens são simples, não são tão rebuscadas, não são de muita profundidade teológica, mas o povo é muito crente, o povo é muito militante, são famílias muito organizadas, são famílias muito valentes, são famílias entregues à causa. Então, aquele pastor, ele fala, irmãos, direita, todo mundo vai para a direita com muita intensidade. Irmãos, vamos parar, todo mundo para. Irmãos, agora vamos dar 2 passos para trás. Todo mundo dá 2 passos para trás, porque agora a gente vai dar 10 para frente, todo mundo vai. Ou seja, é um colegiado muito forte. Podem ver que a igreja primitiva era isso. Tinha os 12, que eram os líderes principais, mas tinham ali pelo menos os 120, os 500, que fizeram toda a diferença. Podem ver que a igreja de Antioquia da Síria é isso. A reforma, Lutero começa. Por isso que ele ganha esse destaque. Podem ver que pouco tempo depois vem Melanchthon, depois vem Calvino, vem outros grandes também ao lado de Calvino, e ali eles fazem todo esse movimento. E é isso aí, Júnior, é isso aí. Então, assim, na história, é como hoje, né, Júnior? Sempre vai destacar aquelas pessoas que Deus assim permitiu, né? Não é sendo ingrato à história, mas muitas vezes é um mistério de Deus, né? A gente não sabe. Ah, Tá bom? interessante que o Lutero, você falou, né? Quando Lutero se insurgiu contra a igreja estatal romana, como estava naqueles dias de muitos insurgentes que foram mortos, e Lutero teve uma proteção do rei da Alemanha porque ele aderiu ao protestantismo. Então, a gente tem que lembrar também isso, né? Porque todo mundo estava correndo muito risco ali na Sim, Alemanha. E muitos deles, naquele momento, muitos morreram de Lutero. sim. Só que Lutero, quando aconteceu aquilo, e ele teve uma proteção. O rei da Alemanha aderiu à, à tese dele, ao protestantismo, deu proteção. Pô. É isso aí, Júlio. Por isso que alguns céticos vão falar que foi uma reforma política, que eles queriam se emancipar de Roma e automaticamente Sim, sair debaixo do cabresto do papado. Porque nós sim, temos sim, que verdade. lembrar que o papado, na realidade, nos dias depois das cruzadas, eles conseguiram impor o seu poder sobre o mundo, e ai de quem fosse contra os padres e papas, porque o rei ele tinha que estar ligado diretamente ao papa, porque, querendo ou não, era a fé verdadeira, segundo eles. Podem ver que nas cruzadas, por que recebem esse nome de cruzadas? Porque os exércitos, eles iam com as cruzes, ou seja, em nome de Cristo. E aí eles matavam todo mundo. Você Sim, não é cristão, você é pagão, então pagão vai morrer. E então, é um jugo. Então, os reinos, eles já nasciam debaixo desse cabresto. Então, no momento em que houve essa separação, querendo ou não, foi uma libertação. Há essa questão política? Mas a gente sabe, irmãos, que o fruto está aí até nós, até hoje, né? Então, a gente não precisa falar muito sobre essa questão. Mas é isso aí. Beleza, meus irmãos? Mais alguma pergunta? Mais algum acréscimo? Mais alguma dúvida? Não, não. Parabéns pela síntese, pastor. Joia, Fiote. É claro que, como não é a minha área, né? Se de repente eu me equivoquei num pontinho aqui, outro acolá, mas eu só queria até para encerrar aqui, olha só que interessante, pouco tempo depois, em 1600 não me recordo exatamente bem, mas deixa eu pegar aqui. Mil seiscentos. Espera aí, vou achar. Só um segundo.
1678, nasce o Peregrino. Ou seja, 100 e poucos anos depois da Reforma, a própria Inglaterra estava passando também por um período de morbidão, aonde só poderia se pregar nos lugares sacerdotes ordenados que passassem pelos centros teológicos e que recebessem também ali a bênção do rei. E nasce esse pregador chamado John Bunyan, que era um ferreiro, e ele começa a pregar, e porque ele estava indo contra uma lei estabelecida no seu país, ele foi preso. A mulher dele sofre, os filhos sofrem, ele é solto, e ele recebe ali a incumbência de ficar calado, ele recebe ali a palavra, fique calado, não pregue mais, e ele disse, como eu me calarei se Deus me separou para pregar, e volta a pregar, é preso de novo durante muitos anos, a família dele é dissolvida em virtude disso, a mulher não aguentou, até porque ele era um ferreiro. O que era o ferreiro naqueles dias? Era o latoeiro, era o que trabalhava com latão, era o que fazia panelas, ferradura, uma vida simples. E ele ficou preso, então lá na prisão ele começa então a fazer o quê, irmãos? Ele começa a escrever com as borras das velas esse livro que se torna um clássico. Daí vem o Peregrino, depois vem a Peregrina, e ele acaba recebendo a libertação por parte, né, dos governantes, e vinham muitos teólogos, vinham muitas pessoas importantes ouvi-lo. E ali ele ateia fogo. John Bunyan escreve mais de 40 livros, se torna um grande pensador, ou seja, podemos dizer que também nos dias de Bunyan houve um avivamento ali. Houve um ressurgimento, um renascer, um reflorescer. A chama ateou no coração daqueles que estavam, de novo, vivendo a sua fé nominal. Claro que numa projeção mais local, mas o que John Bunyan causa na história da igreja é memorável. O que ele gera na vida dos seus ouvintes é algo lapidar. Tanto é que Spurgeon, ele constantemente vai fazer citações de Bunyan, o Peregrino. Um dos livros e dos escritores principais de Spurgeon era John Bunyan. E George Whitefield e Richard Baxter. Pelo menos esses nomes eram muito frequentes nas histórias, nas mensagens. Era com muita frequência que Spurgeon, nas suas mensagens, citava o Peregrino, ou alguma porção do Peregrino. Isso é maravilhoso. Então, fica aqui essa síntese, né? Para que vocês entendam que aquele período que foi chamado de Reforma Protestante também teve os seus períodos de declínio, também teve os seus períodos de morbidão e também teve as suas retomadas. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Teve a Contra-Reforma também, né? Sim, Contra-Reforma, né? E, inclusive, a Igreja Católica Apostólica Romana, irmãos, olha só, olha que interessante. Foi logo depois da Reforma Protestante que os católicos apostólicos romanos colocam os livros que são aquilo que nós chamamos de livros apócrifos na Bíblia deles, para mostrar, nós temos tanta autoridade sobre as Escrituras que a gente até coloca aqui nas páginas das Escrituras outros textos que desejamos e achamos por bem de colocar. Até porque alguns desses textos, como a gente já aprendeu em teologia sistemática, davam alguma base para eles fazerem algumas coisas que eram errados, que inclusive Lutero foi contra. Né? É óbvio, eles não precisam dos livros apócrifos. A Bíblia por si só já condena as indulgências dele. Mas era uma maneira de dizer o seguinte: a Igreja Católica, ela está sobre a Bíblia. Ela manda na Bíblia. Foi ela que fez a Bíblia. E nós sabemos que não foi. Que, na realidade, a Igreja Católica, nesses formatos, nasce depois do VI século, e que a Bíblia já era algo preservado por muitos cristãos muito tempo antes. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Eu queria ter feito uma síntese menor, mas eu acabei gastando mais tempo. Então, agora a gente vai correr nos slides para a gente poder trabalhar no grande avivamento metodista.
Para eu só encerrar, olha que interessante. Os pré-reformadores e os grupos dissidentes que nós trabalhamos na quinta aula, a gente tem muito pouca coisa. Por quê? Óbvio, morria-se queimado o líder e tentavam se apagar toda a história desses homens. Nós, como ocidentais, não temos assim, e como católicos, porque querendo ou não, a influência católica é muito grande no nosso país, nós, eu falo católicos assim, não que somos, né, mas predomina. Pode ver que tudo que temos no nosso país ou na América Latina tem uma força muito grande do pensamento católico. Os feriados, a maneira da política com a religião. Mas olha que interessante, irmãos. Já nessa parte do Ocidente, que é mais na Europa e nos Estados Unidos, a reforma foi muito preservada. Os escritos foram muito preservados. As histórias foram muito preservadas. Então, olha como é importante sermos um povo culto, inteligente, que exercita a liberdade, que deixa a liberdade ser e existir, e que valida os acontecimentos na história como são, sem tentar reconstruir a história. Porque agora, por exemplo, nós temos um acervo bem grande de Lutero, de Calvino, dos reformadores, dos grandes pensadores, e temos também um acervo muito grande de todos esses movimentos que vão acontecendo depois. E agora, quando a gente for tratar do que acontece lá na Inglaterra com o movimento de Wesley, a gente vai ter muito material. Isso tudo, irmãos, enriquece demais o nosso acervo na questão histórica. Isso é importante, porque a gente documenta, valida o que é de fato, o que não é a gente descarta, se é um movimento ou se for uma atuação de Deus a gente deixa de lado, mas quando é um avivamento a gente valoriza, como a gente esteve estudando recentemente e até passando aqui um pouco sobre o avivamento no País de Gales, né? No material que vocês receberam do Gil e que a gente comentou, ou seja, o avivamento no País de Gales foi praticamente em 2 anos, mas temos acervo, temos material, porque foi 2 anos, foi 2 anos, se fosse 10 anos, seria 10 anos, ou seja, nós não precisamos enfeitar o pavão, não precisa florear nem mentir, é a verdade pela verdade, assim como a gente tem que lidar com a igreja brasileira, com a igreja ocidental, nessa verdade de hoje. E com isso tudo, a gente pode até dizer que, diante dessa verdade, a nossa oração deve ser aquela de Abacuque: aviva de novo a tua obra e faze-a conhecida no decorrer dos anos, porque a gente precisa do avivamento. Amém, meus irmãos? Tá bom? Deu a hora. Deu a hora, hein? Tá joia? Ficamos assim, então? Tudo bem? Maravilha. Joia. Então, no segundo bloco, a gente vai abrir os slides e vamos trabalhar em cima deles, tá bom? Então, pode permanecer aí, eu vou fechar aqui a nossa gravação. Alguma pergunta, meus irmãos? Não, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, irmã? Então tá joia. Então tá joia, irmãos. Vou parar a gravação.